Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 34. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. Apenas Lucas registra esse fato com esse detalhe. O menino, filho de Maria e de José, apresentado ali no templo, seria um sinal de contradição, seria um sinal contraditório em sua época, em sua geração. O fato é que Jesus realmente tornou-se um ponto de contradição, um sinal de contradição em sua época, pelo simples fato dele ir na contramão de todo um pensamento construído religiosamente falando. Jesus, como um sinal contraditório, é de fato contraditório, é de fato espetacular, é de fato extraordinário, e pouco pode-se dizer ao respeito. Lendo as páginas dos evangelhos, principalmente, a gente acaba descobrindo que ele foi um sinal contraditório para judeus, ele foi um sinal contraditório para os seus discípulos, ele foi um sinal contraditório para o clero religioso de sua época, e por incrível que pareça, Jesus também é um sinal contraditório para as igrejas na atualidade, para algumas igrejas na atualidade, para alguns pensamentos eclesiásticos na atualidade. Não dá para nós abordarmos todos esses pontos, no entanto, de relance a gente pode dizer que ele se tornou um sinal contraditório para a sua geração, no que diz respeito ao povo judeu, pelo simples fato de que toda a literatura judaica do Antigo Testamento apontava para o Messias. E claro, havia uma certa expectativa para o aparecimento desse Messias. No entanto, os judeus haviam pintado o quadro do Messias que eles tanto almejavam. Quando Cristo se apresenta e apresenta suas credenciais como Messias, ele não é bem aceito, porque Jesus como Messias não é nada daquilo que os judeus tanto esperavam. Quando Jesus aparece como um sinal contraditório para os líderes religiosos de sua época, ele se torna um sinal contraditório para os religiosos de sua época, porque ele também anda na contramão do pensamento religioso da sua época. E isso causa, de certa forma, uma frustração nos líderes religiosos. Havia um rebate de quase tudo aquilo que eles ensinavam. Jesus se torna também um sinal contraditório para os seus discípulos, porque os seus discípulos tinham que se ajustar às suas ideias e principalmente à sua origem. Jesus vinha de Nazaré, e havia um provérbio questionador na época que se apresentava da seguinte forma: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os discípulos teriam que se ajustar à sua origem. Agora, o mais intrigante é que Jesus tornou-se um sinal contraditório também para o pensamento da igreja na atualidade. Dos vários pensamentos
existentes e manifestados através dos púlpitos nas igrejas da atualidade, tem um que é muito interessante. Enquanto se prega muito e se fala muito de uma igreja triunfalista, Jesus apresenta a igreja como uma comunidade terapêutica. Uma ideia que nós dificilmente encontramos nas igrejas atuais. Mais do que uma igreja triunfalista, uma comunidade terapêutica. O cuidado da pessoa na sua integralidade, de uma forma integral. Uma comunidade que cuida das pessoas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Enquanto a igreja na atualidade se torna antropocêntrica, Cristo trabalha todas as partes do ser humano em todas as suas carências, em suas necessidades. Enquanto o discurso é sempre no sentido antropológico, é sempre no sentido de que o homem é o centro de todas as coisas, Jesus diz que o ser humano não é o centro de todas as coisas. Mas o ser humano precisa ser cuidado. É mais do que uma igreja triunfalista, uma comunidade terapêutica. Todos os nossos cultos que falam de muita pompa, de muito recheio e de muita vitória, para Jesus a maior vitória que o ser humano pode ter é a vitória integral, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Como é que vemos a igreja na atualidade? Como é que se vê a igreja na atualidade? Como é que você vê a igreja na atualidade? A partir de que olhar você desenvolve o seu pensamento a respeito do trabalho da igreja na atualidade? Com que olhos você olha? Com os seus ou com o das escrituras sagradas? Jesus é um sinal contraditório.